Eu preciso compartilhar algo com você. Se você pode, pega a sua Bíblia comigo, por favor, e abra, por gentileza, em Lucas capítulo de número 1. Lucas capítulo de número 1. Enquanto você procura, eu me apresento. Quem não me conhece, eu sou o Gil Berlan. Quem já ouviu um nome bonito assim, diga amém. Por que sempre tem risos? Eu não entendo. Esse nome foi um nome sugerido pela minha tia, e eu não falo com ela até hoje por conta disso. Mas aí eu conheci Jesus e tive que perdoar. Amém, irmãos? Se você conheceu o Evangelho, você não tem a opção de não perdoar. Amém? Amém. Discípulo de Jesus precisa perdoar. Glória a Deus aí. Eu tenho 30 anos de idade, eu sou casado com a Joyce há 6 anos. Eu faço parte de uma igreja chamada Base Cultura do Céu, na Barra da Tijuca. E nós nos movemos, nós moramos dentro do Complexo da Maré. Quem já ouviu falar no Complexo da Maré? Fica tranquilo que nós viemos em paz, amém? Fica de boa aí. Nós viemos servir os irmãos. Você está comigo? Você achou Lucas capítulo 1 aí? Lucas 1, versículo de número... Vamos ir direto para Lucas 1, 26. Vamos ler a partir daí. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Diga amém por isso, por favor. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Preste atenção nesses últimos 2 versículos. Porque para Deus nada é impossível. Verso 38 eu encerro. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Diga amém aí, meus amigos. Glória a Deus. Deixa eu dizer isso, deixa eu compartilhar isso com você. Deus tem um plano, e o plano de Deus era resgatar a humanidade de volta para si, era trazer a humanidade de volta. Há uma profecia liberada em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Após a queda de Adão e Eva no jardim do Éden, há uma profecia de Deus dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A história gira em torno, preste atenção nisso, Gênesis capítulo 3, Deus na viração do dia, verso 8, vinha se relacionar com o homem. Adão não ficava o dia todo, mas na viração do dia, Deus vinha se relacionar com o homem. Quando Adão peca, Adão é expulso
do jardim. Em Gênesis 3, 21, Gênesis 3, 23, Deus lança o homem para fora do jardim. Verso 24, ele coloca seres como espadas de fogo protegendo o caminho que daria acesso à árvore da vida. O homem é expulso da presença, o homem é expulso da comunhão. Daí em diante nós vamos ler nas Escrituras, Êxodo 19, por exemplo, Deus falando para Moisés, falar para o povo se consagrar, porque ele iria voltar a habitar no meio do povo. A vontade de Deus sempre foi habitar em meio ao seu povo. A vontade de Deus nunca foi, preste atenção nisso, nunca foi ter um povo evangélico. A vontade de Deus sempre foi ter uma nação santa. Por isso que o sangue de Jesus nos fez, Apocalipse 1, versículo 5 e 6, capítulo 5, versículo 9 e 10 de Apocalipse, o sangue de Jesus nos fez reis e sacerdote, ou um reino sacerdotal, porque a população do reino de Deus é sacerdotal. Amém? Você está comigo aí? Então sempre foi Deus. Eu amo o livro o livro Os Caçadores de Deus. Mas na verdade sempre foi Deus que caçou o homem, sempre foi Deus que caçou a humanidade de volta para si. Com isso nós estamos diante de um texto onde uma jovem noiva, Maria, noiva de José, desejosa em casar, estabelecer família, constituir família, viver família, idealizar e realizar os seus sonhos de uma vida conjugal, de ter filhos. E em meio a esse sonho, Deus envia um anjo até Maria, e o anjo lhe faz uma proposta, o anjo lhe apresenta, na verdade, o projeto de Deus para a humanidade. Sabe, culturalmente falando, existiam mulheres jovens que estavam vivendo no voto do celibato. O que é o celibato? São os votos que os padres fazem, por exemplo. Eles decidem abrir mão do casamento. Por quê? Porque eles estão, segundo o desejo deles, é se consagrar ao Senhor. Não que os casados não são consagrados, não é isso, por favor. Mas algumas meninas jovens desses dias estavam debaixo da profecia de Isaías 7,14, que o sinal seria que a virgem conceberia e daria à luz um menino, e o nome desse menino seria chamado Emanuel, o Deus conosco. Então algumas estavam debaixo dessa palavra, guardando o seu ventre espiritual e o seu ventre físico, dizendo: Deus, se o Senhor quiser gerar em mim aquele que vai salvar a humanidade, conta comigo. Havia pessoas se preparando para isso. Porém, o texto diz em Lucas, onde eu fiz questão de fazer uma leitura maçante, e se fôssemos para Mateus capítulo de número 1, nós iríamos ver a mesma história, o mesmo cenário. Um casal de jovens, um casal de noivos, melhor dizendo, decididos a constituir família. Mas em meio a esse sonho, a esses projetos, as suas idealizações, Deus aparece através do anjo com uma proposta. E qual é a proposta que o Espírito está fazendo? A proposta que o Espírito está fazendo é: Maria, eu tenho um projeto que ele é maior do que o projeto que você tem. Eu tenho algo a realizar na terra que é maior do que aquilo que você tem a realizar. O anjo faz a proposta para ela, mas no final, o verso 38 que eu pedi para você se atentar para ele, eu vejo Maria dando uma resposta a tudo aquilo que Deus estava propondo a ela. E com isso eu gostaria de dizer para você, e eu gostaria que você me respondesse, por favor, o que Deus estava gerando e propondo a Maria. Maria tinha ou não tinha a opção de dizer não para o Senhor? Sim ou não? Então, com isso, nós poderíamos dizer que Maria poderia abortar aquilo que Deus queria gerar, preste atenção, nela. Porque se Maria diz não, Jesus deixa de nascer? Não, a obra tinha que ser cumprida, mas Deus estava dando a oportunidade que a Maria fosse aquela que iria gerar o Salvador da humanidade.
que através do ventre de Maria nascesse aquele pela qual os profetas, Moisés, todo o contexto bíblico está apontando para ele. E o verso 38, Maria dá uma resposta, e a resposta de Maria é sim, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Com isso, eu gostaria que nós aqui nos atentasse para algumas coisas. O sim de Maria. Tem homens aqui? Quem está tendo a visita do anjo é Maria ou José? Maria. Preste atenção nisso. Maria está diante de um fato inédito. Maria volta e vai conversar com o seu noivo, José. Quando ela apresenta para José a proposta, os homens estão aqui ainda? Pensa na sua esposa chegando para você e dizendo: estou grávida. E o detalhe é, eu não tive relações nem intimidade com a minha esposa, que no caso era noiva. E o mais interessante é como ela ficou grávida. Quem gerou a criança foi quem, gente? E aí, varões, como seria? Não, o Espírito Santo. Mas o engraçado nisso tudo é que Maria diz sim ao Senhor. Maria decide aceitar a proposta daquilo que Deus desejava fazer através da vida dela, ou que aquilo que Deus confiou a ela. Maria disse sim a tudo isso. Maria disse sim. Agora, se nós formos aqui fazer um pano de fundo, culturalmente, a palavra noivado do hebraico é kiddush. Kiddush é a palavra para santificação e separação. Segundo a tradição judaica, alguém que se relacionasse sexualmente no período do noivado era sentenciado à pena de morte. E ele era alguém, diante do judeu, alguém que praticou algo pior do que se deitasse, de ter relações sexuais com a própria mãe. E dentre a pena de morte havia 4 tipos de morte: apedrejamento, ateamento de fogo, estrangulamento e decapitação. Agora chega a sua noiva dizendo: amor da minha vida, eu estou grávida e quem gerou é o Espírito. Irmãos, eles estavam correndo risco de morte. Isso já deixa a gente em crise. Calma aí, Maria. Mas eu pergunto, você me responde, por favor. Foi difícil, Maria, dentro desse contexto, dizer sim para o Senhor, para aquilo que Ele estava gerando nela, sim ou não? Mas Maria teve coragem de botar o pescoço dela a rolar pelas ruas, porque ela acreditou naquilo que Deus estava propondo a ela. Agora, difícil para mim não é Maria dizer sim pelo que ela está gerando, mas é os Josés abraçar o que Maria está gerando. Difícil para mim não é eu dar a vida pelo que eu estou recebendo de Deus. Difícil para mim é eu comprometer a minha vida, a minha reputação, as minhas riquezas, a minha herança em prol daquilo que não vai ter nenhum retorno ou benefício para mim. E por favor, todos nós aqui hoje temos algo da parte de Deus que Deus está gerando, mas eu ainda estou à caça do José. Daquele que vai olhar para alguém e vai dizer: eu sei o que você está gerando, eu sei do risco que você está correndo, mas em meio ao projeto de Deus, você não vai estar sozinho. Eu quero fazer parte daquilo que Deus irá fazer através de você. Alguém entende isso? Irmãos, politicamente falando, se tem um projeto que dava certo há muitos anos atrás, era os CIEPs. Quem lembra dos brisolões? Mas o responsável, o criador, o idealizador desse projeto sai do governo. Quem é o outro político, o sucessor, que vai querer dar continuidade àquilo que o outro político fez?
Ninguém. Por quê? Porque eles não querem eles não querem trabalhar em prol da população, eles querem trabalhar em prol do nome deles estar em destaque. Com isso eu tenho que lembrar, não tem como, de Ruth. Ruth, aquele processo de Boaz, quer casar, não pode, tem um resgatador na frente. Então a Boaz vai falar com o resgatador que está à frente dele, o homem diz, eu vou querer. Então Boaz diz, mas se você aceitar a proposta, se você for resgatar a família de Noemi, você precisa saber que você vai gerar filhos, e o nome do filho vai ser do nome do falecido, e não seu nome. Ele diz, eu não quero. Por que ele não quer? Porque ele não quer comprometer o nome dele, ele não quer comprometer a herança dele com aquilo que o nome dele não vai estar inserido. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui hoje. Nós não estamos trabalhando para levantarmos o nosso nome, nós não estamos nos dedicando para que o nosso nome seja grande, para que o nosso nome alcance as grandes plataformas. Nós estamos trabalhando para que o nome daquele parente distante falecido seja exaltado para a glória de Deus. Nós estamos trabalhando para que o nome de Cristo seja exaltado. Alguém está comigo aqui, por favor? Então, eu preciso hoje encontrar alguém que muito mais do que vai estar acreditando no que Deus está fazendo, mas ele vai ter condições de abraçar o que Deus está fazendo, ainda que o que Deus esteja fazendo não seja necessariamente nele. Eu tenho uma oração há mais de 4 anos que eu faço, a minha oração é: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Eu quero estar atento a cada movimento de Deus, eu não quero estar de fora, eu não quero ficar como alguns judeus que ficavam dentro das sinagogas clamando para o Messias chegar, enquanto o Messias passava no lombo de um jumento na porta da sinagoga, e eles perderam o time que o Messias está passando. Alguém está comigo aqui? Maria diz sim para o Senhor. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Diga amém. Vá comigo para o capítulo 2, por favor. Maria diz sim para o Senhor. Você precisa entender que o seu sim, você vai precisar manter ele até o fim. Amém? Capítulo 2, pula comigo para o versículo de número 41, por favor. Maria aceita a proposta de Deus. Irmãos, você tem noção do que isso significava? Preste atenção nisso aqui. O Salvador não é o Salvador de Jacarepaguá, não era o Salvador da Maré, o Salvador da humanidade. O Salvador da humanidade estava crescendo na casa de Maria e de José. Você consegue entender isso? É pouca responsabilidade para você? Sim ou não? Não. O menino Jesus, aquele que salvaria a humanidade, está crescendo na casa de José e Maria. Capítulo 2 de Lucas, versículo de número 41, diz assim: todos os anos, quantos anos mesmo? Todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já, quantos anos? 12 anos. Subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia. Procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos, e como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado quantos dias, gente? 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência. Pula para o 49. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Irmãos, por favor, preste atenção no que está diante de nós aqui.
Deus confia o nascimento do seu filho a uma família chamada José e Maria, a um casal. José e Maria vão a uma festa, segundo a tradição. Havia 3 principais festas que os judeus tinham que estar presentes em Jerusalém. Ele, como um homem justo, vai para a festa, José e Maria. Eu pedi para você enfatizar que quantos anos mesmos eles iam para a festa já? Quantos anos? Todos os anos. Sendo que em todos os anos agora tem uma criança, e essa criança tem quantos anos? 12 anos. Ou seja, durante os 12 anos dessa criança, quantas vezes essa criança foi para a festa? 12 vezes. Era uma festa anual. Agora, eles celebram a festa e ao terminar a festa, eles regressam para casa. Aquelas caravanas, não é como hoje. Naquela época, quem tinha um jumento era como ter uma BMW F800. Amém, irmãos? Então todo mundo, e aquela galera, o povo se reunia, sabe? E saía juntos para celebrar a festa. Na volta, as irmãs vinham conversando, os irmãos vinham conversando. E quando chegaram em casa, perceberam que o menino não estava com eles. Agora é o momento de se entregar. Amém, irmãos? É o momento de se entregar. Vamos lá. Quem já perdeu o filho aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Sempre é mais legal perguntar agora, e esse é o momento que se entrega aquelas crianças, que era uma... Quando a gente fala assim, benção, é porque não pode falar o que a criança é. Amém, irmãos? Mas normalmente é a hora que se revela essas bênçãos. Quando era mais novo, quantos aqui já se perderam dos pais? Levanta a mão. Glória a Deus, sempre é maior a quantidade. Agora, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Você pai que perdeu o filho. A esposa estava perto? Quem estava perto? A esposa estava perto? É pior ainda, não é? Você pensa, ela vai me matar. É ou não é pior? E a irmã que perdeu, o marido estava perto? Não. Ele vai me matar. Irmãos, por favor, quando você perde o seu filho, você grita a quem? Clama a quem? E se você perde o filho de Deus, você chama por quem? Você não quer nem falar, e se algum profeta falar, assim diz o Senhor, eu diria, assim nada, e saía correndo. Por quê? Porque José e Maria não perdeu qualquer coisa. José e Maria perdeu o plano de salvação da sua vida e da minha vida. José e Maria comprometeu o plano de Deus para a humanidade. O plano estava comprometido. Deus confiou algo a Maria e a José. E eu preciso ser mais intencional e aplicar isso dizendo: talvez o que Deus confiou a você, na sua perspectiva, seja algo sem relevância alguma. Seja algo que não tenha tanta influência assim. Mas eu queria ser muito direto para alguém aqui e dizer que não existe ninguém no nosso meio que não esteja gerando algo da parte do Espírito de Deus. Existem projetos, existem sonhos, existem livros que Deus já mandou você escrever e você começou, você parou. Existem canções que você escreveu e nunca teve coragem de botar para fora. Existem projetos incríveis dentro de você. É Deus gerando algo que iria tocar pessoas, que iria gerar salvação em pessoas, que iria transformar a realidade de pessoas. Porém, em algum momento da caminhada, nós acabamos perdendo aquilo que Deus confiou a você, a mim, a nós. Agora eu preciso dizer isso para nós aqui hoje. Quantos anos tinha o menino, gente? Por favor. 12 anos. Eu pergunto e você me responde, por favor. Quando José e Maria tinha a criança
Com 1 ano de idade, quando eles vão para a festa, qual era o cuidado, o zelo e o temor que eles estavam tendo com aquilo que Deus confiou a eles? Eram muito ou era pouco? Agora o menino tem 5 anos de idade, José e Maria caminhando para a festa, e ao regressar da festa, José e Maria continuam com o mesmo zelo, tendo o mesmo cuidado e o mesmo temor, cuidando do menino, muito ou pouco com 5 anos? Aumentou ou diminui? Com toda sinceridade agora, o menino tem 12 anos de idade. O pai que tem um filho de 12 anos de idade, ele tem o mesmo zelo, o mesmo cuidado que ele tem quando a criança tem 1 ano de idade? Você ainda anda com ele no colo? Você ainda atravessa a rua segurando na mão de um menino de 12 anos de idade? Você ainda dá mamadeira para ele? Você ainda troca a fralda dele? Você ainda anda na rua... Ó, pedra, cuidado. À medida que os anos se passam, o zelo foi se perdendo no nosso meio. À medida que os anos se passaram, o temor foi se perdendo no nosso meio. E sabe qual foi o resultado disso? Nós nos perdemos do menino. Na verdade, não é o menino que está perdido, é José e Maria que abandonaram o menino. E eu queria perguntar para alguém aqui hoje. Você lembra daquele tempo onde o Espírito fez uma proposta para você? Falou, eu quero envolver você naquilo que eu desejo fazer na terra. Eu desejo que você faça parte do que eu irei fazer. E você todo animado e empolgado com aquilo que o Espírito estava sinalizando para você, você disse... Eu arrisco a minha vida por isso. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha carreira, eu abro mão daquilo que eu idealizei durante a minha vida para poder estar envolvido naquilo que o Senhor deseja fazer. E o Senhor confiou a você. Mas os anos se passaram. Os anos se passaram. O fogo diminuiu, a paixão diminuiu, o temor diminuiu, a devoção diminuiu, o zelo pela sua presença diminuiu. E nós estamos chamando isso de maturidade. Isso não é maturidade, isso é frieza. Isso não é amadurecimento, isso é frieza. E há um convite do Espírito para nós hoje, a voltarmos, a se alegrar com o menino. Ainda estar disposto a arriscar a vida, porque a mensagem do martírio ainda está viva na igreja. Eu falo para alguém que um dia, em lágrimas diante do altar, disse, Deus, eu sou teu, para sempre teu. Eu quero ser como os nazireus, Senhor, pessoas consagradas exclusivamente a Ti. Eu quero ser aquele que vai viver até os últimos dias da vida para o Senhor. Eu me lembro de uma canção, e eu aqui não estou falando do cantor em si, mas da letra de uma música que o autor relatou que foi uma conversa com Deus em oração, e ele fala e Deus responde. E nessa música ele diz, Deus, eu quero diluir a minha vida em Ti. Ter as minhas veias cheias de unção, viver só você e tal, e tal, e tal, e tal. E Deus responde para ele dizendo assim, legal tudo isso, eu já ouvi uma galera orar assim, mas depois que eu usei, o coração mudou, fui abandonado, não fui mais o centro, toda a glória é minha e de mais ninguém. Eu quero ser muito intencional para alguém que um dia teve o coração queimando por amor a Jesus.
Alguém que um dia, sabe, pegava a Bíblia para meditar, não para tirar uma mensagem para ministrar domingo à noite. Alguém que pegava a palavra, não porque tem que dar uma palavra nos pequenos grupos, mas alguém que meditava nas Escrituras porque tinha fome de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Alguém que subia monte para orar, que entrava para o quarto, que se reunia com alguns amigos ou com a própria família, ou em secreto a sós com Deus, mas não era para ter poder, para manifestar poder para ninguém, não era para estar ungido para ninguém, era simplesmente para poder crescer em conhecer o Senhor. Pessoas que se consagravam ao Senhor também não era para que todos soubessem que Ele era o ungido do lugar, mas era simplesmente porque eles tinham um santo temor ao Senhor e eles estavam decididos a viver em santidade e pureza diante de Deus. Tinha tanto medo de pecar que até o que não era pecado eles estavam chamando de pecado, e hoje o que é pecado não tem nada a ver. Há um convite de Deus para nós hoje de voltarmos a um lugar. E santidade não é religiosidade, santidade ainda está na moda. Amém, jovens? Santidade ainda está na moda. E há um convite de Deus para mim e para os irmãos nessa noite, a voltarmos ao santo temor, a voltarmos a ter zelo pela presença de Jesus, a voltarmos a construir uma vida de relacionamento com uma pessoa do Espírito. Alguém está comigo aqui? Maria e José se perderam do menino. Agora eu queria pensar com você o seguinte: o texto diz que demora um período de 3 dias para que eles consigam voltar e encontrar o menino. E eu não sei aqui hoje, eu não sei quanto tempo faz que você está longe do menino. Eu não sei quanto tempo faz que você se perdeu do menino. Quem sabe você se perdeu do menino numa festa. Eu não sei. Mas Deus tem um amor tão especial por você que Ele te trouxe aqui. Mudou a mensagem que ia ser pregada, só para dizer que assim como José e Maria encontrou Jesus, hoje é o dia de você voltar para casa com o menino. Eu não sei qual foi o tempo para que eles percebessem que estava sem Jesus, mas eu me lembro, por exemplo, de Juízes capítulo 16, versículo acho que 20, quando Sansão está brincando com Dalila está perguntando: fala para mim qual o motivo da sua força? E Sansão está brincando dizendo: se me amarrar com corda eu não consigo sair. Amarra com a corda e ela diz: lá vem os filisteus. Ele arrebenta as cordas. Ele vai fazendo essas brincadeirinhas com ela e ela está querendo descobrir até o momento que ele revela o propósito. Ele então vira para ela e diz assim: eu não passei navalha na cabeça, eu sou um nazireu de Deus. Quando ela fala isso, ele dorme, ela raspa a cabeça dele e ela grita. De fato, os filisteus estavam vindo. Então ela gritou: lá vem os filisteus. Esse texto mexe com as minhas estruturas. O texto diz que ele salta, se prontifica a lutar. Aí o texto diz: pensando ele que o Espírito ainda estava com ele. Sansão se prontifica dizendo: eu vou vencer como sempre venço, mas ele não sabia que agora ele iria lutar na força do seu braço, porque o Espírito já havia se retirado. Eu não sei há quanto tempo faz que você está longe, eu não sei há quanto tempo faz que você se perdeu do menino, mas eu tenho uma boa notícia hoje. A boa notícia é que a oportunidade de você voltar para casa hoje agarradinho com o menino é grande. É grande, porque não foi Jesus que se perdeu, foi José e Maria que se perderam do menino, porque Jesus não estava fora do propósito. Te provo que ele não estava fora do propósito, porque quando Maria encontra ele, fala: meu filho, o que você está fazendo aqui? Jesus vira no versículo de número 46, e Jesus fala assim: ué, você não sabia que eu tinha que estar aqui na casa do meu pai?
Porque dos 12 para os 13, a criança é cuidado pela mãe até os 12, mas dos 12 por 13 não é o bar mitzvah. No período de 12 para 13 anos, a responsabilidade do filho é passada para o pai, porque agora entra o pai para destravar e apontar o destino do filho. Jesus, com 12 anos, foi a primeira vez que ele teve a percepção de quem ele era. Por isso ele diz: você não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Jesus estava dentro do propósito e Maria e José estavam longe. Quem sabe hoje eu estou falando para um José e uma Maria, mas louvado seja Deus, que nos ama de forma tão poderosa, que mesmo nós tendo nos perdendo, Jesus chama a nossa atenção para que possamos voltar. Alguém está comigo aqui? Agora eu queria fazer outra pergunta para você, por favor. Não me ache chato por isso, eu sou legal, amém, irmãos? Glória a Deus. Quando Deus falou assim: Maria, você pode nascer em você o Salvador da humanidade? Quando Deus faz a proposta para Maria, Deus sabia que Maria e José iriam perder o menino, sim ou não? E por que é que Deus confiou em José e Maria, sabendo que eles iriam perder o menino? Preste atenção aqui, por favor. Você acha que quando Deus te escolheu, quando Deus te chamou, quando Deus te confiou, Ele não sabia dessa queda? Você acha que Ele não sabia de toda a bagunça que você arrumou nesses últimos anos? Você acha que Ele não sabia de toda a loucura que você viveu nesses últimos meses? Ele sabia, mas mesmo assim Ele decidiu confiar em você. Alguém está comigo aqui, gente? Hoje eu sinto que Deus está dando oportunidade para alguém. A oportunidade de voltar. Gil, de voltar ao quê? Não sei. De voltar a encontrar o menino. Existem projetos incríveis e alguém vai precisar chegar em casa e pegar aqueles cadernos antigos, sabe? Rever aquelas anotações do que Deus já disse. E parar de querer que o bispo traga uma palavra nova todo domingo. Você não precisa de uma palavra nova toda semana, você precisa se apegar ao que Deus já disse e cultivar até aquilo que Deus disse se tornar realidade na sua vida. Porque o semeador saiu a semear. O resultado não depende da semente, a semente já tem o potencial dela. O problema não está no semeador, o problema está onde está caindo a semente. O que nós precisamos não é de uma palavra nova, é pegar o que Deus já disse e cultivar essa palavra até que ela produza. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque existe uma palavra de Deus sobre a minha vida. Eu tinha 6 anos de idade, bispo, e eu era muito perturbado. Eu xingava a mãe, xingava pai com 5, 6 anos de idade. Eu era tão abençoado que minha mãe me levava para a Igreja Universal do Reino de Deus, com 6 anos de idade. Era ou não era abençoado? Esperava o culto acabar e eu só ia porque me compravam com um queijo quente. Acabava o culto, minha mãe me levava para o banheiro das mulheres, 2 obreiras estavam lá, sentada, isso é sério, não é brincadeira, sentada na privada, uma me dava uma gravata com os braços e com as pernas, e a outra obreira expulsava os demônios mirins. Enquanto elas oravam, eu xingava as obreiras. Marcos está ali, Adriana, eu vi, eles conhecem um pouco da minha história. Eu xingava todo mundo, ao ponto de minha mãe botar um cinto na minha boca e ela falar, depois de ter apanhado quase uma vigília inteira, e minha mãe falava: se você me xingar mais uma vez, eu vou enfiar o cinto na sua goela. E eu xinguei minha mãe. Ela botou a fivela do cinto, eu vomitei sangue e continuei xingando. Mas um dia, minha mãe foi num culto desses da Universal e minha mãe, quando chegou na frente do altar, final de culto, os irmãos vêm na frente para receber oração, e minha mãe, quando chega na frente do altar, minha mãe tem uma visão. E para ter visão na Universal, tem que ser de Deus. Porque eles não acreditam nisso. Me via na beira do altar, do pescoço para baixo, com o microfone na mão, e Deus falou quando eu tinha 6 anos, há 24 anos atrás. Deus falou para minha mãe: o seu filho vai ser um ministro do Evangelho.
Dali em diante eu melhorei, amém ou não amém? Não amém, irmãos. Minha mãe só tinha a palavra e a fé, mas não tinha nada, não mudou nada. 10 anos depois, eu 16 anos de idade, vivendo a loucura que eu achava que era o certo, eu chegava em uma das esquinas da comunidade onde eu moro, com um fuzil na mão, e um pastor, chamado pastor Manuel Felipe, me via de fuzil na mão, com 16 anos de idade, 10 anos depois do que minha mãe viu, e ele dizia: pastor Gilberlan, eu estou vendo você ministrando a palavra para uma multidão de pessoas. Eu começava a chorar. A vida mudou? Não. Mas aos 17 anos de idade eu decidi entregar meu coração para Jesus. E o que eu estou fazendo aqui hoje não é cumprindo uma agenda, é cumprindo uma profecia daquilo que Deus disse ao meu respeito. Por que eu estou falando sobre isso? Para você entender que existem coisas dentro de você, que o meu propósito aqui hoje é balançar o que Deus já disse, é mexer nas suas estruturas, para que aquilo que Deus falou salte diante dos seus olhos de novo. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, 22, diz: trazei à memória aquilo que pode me dar esperança. Amém. Eu preciso orar com você, fique em pé comigo, por favor. Eu queria convidar você, eu queria fazer alguns convites aqui. Você que está aqui hoje, você entendeu que você está longe do menino e você deseja voltar a estar com esse menino, por favor, eu queria que você corresse aqui à frente, que eu queria orar com você. Eu quero orar com você. Maria um dia disse sim. Se você deseja entregar sua vida a Jesus e está dentro de João 1,12, pois todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sai do seu lugar e corre aqui à frente. Segundo convite que eu gostaria de fazer é para você que é para você que faz parte da comunidade local, está inserido dentro do contexto família, igreja, congregação, e você entende que Deus te confiou algo, talvez um ministério, talvez projetos, não sei, não vou ficar chutando aqui para acertar o seu. Mas se você entende que Deus confiou algo a você e à medida que os anos se passaram, você acabou esquecendo de tudo aquilo que um dia você estava disposto a dar à vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, por favor. Alguém que vai voltar a investir naquilo que Deus confiou a você. Você que está com o ministério parado, que você sabe que Deus te chamou, pode vir aqui para o lado, para a lateral, ó. Você que se identificou como Maria hoje, e você reconhece que à medida que os anos se passaram, você acabou se perdendo. Sabe, um dia Nabucodonosor está bebendo vinho nos utensílios santos de Deus, sagrados, consagrados ao Senhor. Então, o povo está fazendo uma bagunça, uma orgia com aquilo que era sagrado ao Senhor. O filho de Nabucodonosor, Belsazar na época,
está bagunçando com os utensílios sagrados do Senhor e está bebendo vinho e está fazendo uma orgia com seus amigos, uma festa e uma podridão só. O texto então diz que aparece uma mão misteriosa em Daniel capítulo 5, escrevendo na parede. Belsazar chama todos os magos, todo mundo da equipe dele para tentar traduzir aquilo. Ninguém entendia, até que a rainha, sua mãe, vira para ele e diz assim: na época do seu pai tinha um homem no reino, e ele está aí até hoje, chamado Daniel. E esse homem chamado Daniel, ele tem o espírito dos deuses. E ela começa a falar que ele tem ciência, sonhos. Começa a falar características poderosas de Daniel, qualidades incríveis que Daniel possuía. Então o rei diz: pede para trazer Daniel. Essa palavra, ela ecoa até os dias de hoje. É outra palavra que mexe com as minhas estruturas. Ela é um balizador da minha jornada em Cristo. A Bíblia diz então, em Daniel 5, se não me falha a memória, versículo 13, quando Daniel entra na presença do rei, e o rei, olhando para Daniel e ouvindo quem foi, o rei faz a seguinte declaração para Daniel: és tu o mesmo Daniel? O rei estava dizendo: eu não quero saber o currículo de quem você foi. A minha pergunta, Daniel, não é se você orava 3 vezes ao dia. A minha pergunta não é se você deu a sua vida, se você se consagrava comendo legumes e fazia parte dos jovens mais formosos daqueles dias. A minha pergunta não é se o seu coração queimou um dia. A minha pergunta, Daniel, não é se um dia você foi um jovem de Deus, um homem de Deus. A minha pergunta é se você ainda continua sendo o mesmo Daniel. Aquele que o coração queimava, mas continua queimando. Aquele que um dia tinha paixão pelo Senhor, mas continua apaixonado. Aquele que buscava a face de Deus, mas ainda continua buscando. És tu o mesmo Daniel? E eu pergunto a nós hoje: és tu o mesmo Daniel? És tu aquele que carregava, aquele que um dia carregou fogo do Senhor no seu coração, aquele que tinha zelo pela sua presença, aquele que se dedicava em buscar o Senhor? Ainda é o mesmo? À medida que os anos se passaram, nós nos perdemos dele. Se você não é o mesmo Daniel, corre aqui à frente. Eu vim aqui orar por pessoas. Se você reconhece que você não é mais o mesmo, vem aqui. No seu coração, você que pode. Espírito Santo, eu oro com cada irmão meu nessa noite. Espírito Santo, obrigado por nunca desistir de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre nos dá a segunda oportunidade, ainda que a segunda não seja mais a segunda. Obrigado por tamanho amor. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos trago nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos convencido. Nós estamos voltando, Senhor. Nós estamos voltando a fazer o que eu sei que eu preciso fazer. Eu estou voltando ao lugar da oração. Eu estou voltando ao lugar da meditação das Escrituras. Eu estou voltando à consagração, a uma vida de santidade, a uma vida de pureza. Eu estou voltando a fazer parte, a estar debaixo de uma comunidade local, de um pastoreio, de um discipulador. Nós estamos voltando, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, que os meus irmãos, ao retornar para casa, eles levem para casa o menino.
Obrigado por nos dar essa oportunidade, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor.